Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Rodrigues, filósofo clínico, especialista em estudos de comportamento, de mente e de atitude. É um prazer gravar este vídeo aqui para vocês e antes de mais nada eu quero iniciar desejando prontas recuperações para os atletas Thomas Coelho, do Atlético Mineiro, e o goleiro Neto, do Botafogo. Que em breve vocês possam estar em campo exercendo as suas respectivas profissões e os seus respectivos talentos. Muita força! Vamos lá. O título deste vídeo, a capa deste vídeo, tem um tom até um pouco apelativo, mas a discussão aqui será mais ampla. Na semana passada, eu fiz uma postagem, tanto no meu Instagram quanto no meu LinkedIn, intitulado Cuidado com os Argentinos. Isto foi antes da primeira perna das quartas de finais da Taça Libertadores da América. Então eu vou deixar aqui este comentário, tá? Ele foi feito antes e do que eu observo, vocês poderão ler aqui primeiro, depois dar uma pausa no vídeo, assistam o vídeo e depois vocês opinam aqui se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim. E a minha questão é a seguinte: infelizmente, pessoal, nós brasileiros parece que a gente copia muito aquele título do disco, do álbum do grupo Ira, que é Vivendo e Não Aprendendo. Como eu coloquei no texto, e eu vou expressar aqui, então eu vou expressar aqui agora o que esperar das partidas de volta das quartas de finais da Taça Libertadores da América. E eu vou aproveitar também e vou falar de duas partidas da Sul-Americana. Infelizmente não deu para assistir todas as partidas. Eu assisti a Lanús 1, Fluminense 0, River Plate 1, Palmeiras 2 e Flamengo 2, Estudiantes de La Plata 1. E o que eu observei é o cuidado que nós devemos ter. Cuidado, eu falo na questão do respeito com as equipes argentinas e no caso aqui da Taça Libertadores da América, com a LDU, o equatoriano LDU. Por quê? No jogo LDU e Fluminense, como vocês sabem, eu sou bastante ético para não ficar comentando lances técnicos e táticos, eu foco mais no comportamental, mas eu tenho algo para dizer que eu tenho observado muito em jogos do Fluminense. O Thiago Silva, zagueiro, que dispensa comentários, eu tenho notado ele apontando muito dedo. E isto no grupo, pessoal, às vezes não cai bem. E se cabe uma crítica a ele, porque praticamente nos acréscimos do final, ele estava na área tentando cabecear, e foi exatamente onde ele não estava quando houve o contra-ataque e gol do Lanús. Lanús 1, Fluminense 0. Então o Fluminense terá que reverter este placar. Antes que me acusem de torcedor, eu não sou um torcedor, eu sou um pensador, eu sou um cientista, estou analisando comportamentos, ok?
Eu escuto muito, ouço muito em transmissões, não é? Que a equipe é bem melhor do que a determinada equipe, mas vou repetir o placar: Lanús 1, Fluminense 0. Na quarta-feira, eu assisti a partida entre River Plate e Palmeiras. O Palmeiras é uma atuação impecável. Eu não gosto de declinar nomes aqui de atletas, mas vou fazer uma exceção. Andréas Pereira, Flaco Lopes, Vitor Roque, uma partida incrível. Só que é o seguinte, perdeu um pouquinho de intensidade ao final e o River Plate voltou para a disputa. Fez um gol e uma coisa me chamou bastante a atenção. Um atleta do River Plate, Enzo, a câmera focou. É lógico que ele vai falar que é outra coisa, que era para chegar, mas eu gostei porque isto confirma o que eu havia escrito, que está aqui embaixo no primeiro comentário, o gestual dele para o seu companheiro. É para pegar mesmo, é para bater, tá? É para bater. Claro que, como eu jogo futebol também, a gente sempre vai falar, né? Não, é chegada mais forte, é o jogo de imposição. Então, Palmeiras e River Plate, no Allianz Parque, na semana que vem, a disputa está aberta. Na quinta-feira, eu assisti a Flamengo 2, Estudiantes de La Plata 1. E as minhas impressões. Primeiramente, eu vou começar pelo final. Muito feia a atitude do Danilo ao não cumprimentar o árbitro. Acabou o jogo, tá? Mas eu não sou juiz de ninguém, só tenho adjetivação boa com relação a este zagueiro. E o que eu senti? O jogo começa com uma intensidade do Flamengo absurda. Em certos momentos, até os 11 minutos, parecia uma reprise de Flamengo e Vitória, o 8-0. Só que aí entra, pessoal, o preciosismo, que é algo relacionado à falta de concentração. Por quê? O Pedro poderia ter feito um gol, o Plata poderia ter feito um gol. E aí eu não estou julgando estes jogadores excelentes, mas o jogo tem momentos. E os momentos mudam durante a partida. As coisas vão mudando, o ambiente vai mudando. O Flamengo no segundo tempo entrou com uma rotação um pouco abaixo, as linhas do Estudiantes de La Plata. Às vezes eu me enrolo porque eu falo tanto espanhol quanto português. Eu vou falar Estudiantes de La Plata. Ajeitou melhor as linhas. Mais uma vez eu peço licença porque eu não gosto de falar de partes táticas e técnicas. E aí houve a expulsão do Gonzalo Plata, que foi injusta. Tanto é que a Conmebol retificou e ele está liberado para jogar a partida de fundo. Mas aí entra a minha área. O que eu senti? Eu senti o time do Flamengo descontrolado emocionalmente. Pessoal, isto é uma coisa para a vida. Quando você sofre uma injustiça, já tem a dor da injustiça. Eu já passei por isso. Só que é o seguinte, eu procuro ter o meu mental europeu ser mais frio, porque eu penso o seguinte: se eu sair do meu centro, eu vou perder 2 vezes. E foi o que aconteceu com o time do Flamengo. É inadmissível, por mais equivocado que o árbitro seja, que o Bruno Henrique fique jogando perdigotos na cara do árbitro. Eu já apitei jogos em pelada, tá? Para mim era, claro, era um amarelo e um vermelho e vai encher o saco de outra pessoa. Não quero aguentar os seus perdigotos. Então, é preciso ter controle emocional. E muito me surpreendeu a entrevista coletiva do Felipe Luiz, que eu fiz questão de assistir, porque é uma entrevista de conteúdo. O Felipe Luiz tem muito conteúdo.
Eu já teci comentários elogiosos a ele aqui no canal, tá? E sempre vou tecer porque ele tem muito conteúdo, mas até ele foi afetado por esta vibe negativa. Ele passou 70 minutos se abrasileirando. Ele deixou de ser o Felipe Luiz, interessante, inteligente, para falar de arbitragem. E hoje eu assisti ao canal do Vene Casagrande e ele falou, comentários também. Estas fontes são muito difíceis de ter, que o Flamengo está com sangue nos olhos para o jogo em La Plata. E é o seguinte, aí a minha observação, o Flamengo tem futebol, mas ele deixou a decisão em aberto. A decisão está em aberto, tá? A decisão está em aberto, não tem nada decidido. Por uma falta de foco, uma falta de concentração, uma falta de equilíbrio emocional, e uma coisa eu posso assegurar, isto aí com certeza, se o Flamengo levar o jogo para o aspecto emocional, para a força, em La Plata, o Estudiantes irá passar de fase. Falo isto, não estou torcendo, mais uma vez eu digo, não sou um torcedor, sou um pensador do futebol, sou um cientista na minha área e eu procuro sempre ter equilíbrio. Por quê? Por mais injusta que sejam algumas decisões, a gente na vida tem que se portar com altivez. Deixa para as outras pessoas. Blindar o grupo, a meu juízo, é isto. É lutar contra todas as adversidades, mas uma coisa eu digo, se o Flamengo levar para o aspecto mental, e aí vocês poderão me falar, mas os jogadores do Flamengo são experientes. Sim, mas eles têm que ser experientes para matar o jogo, para não transferir responsabilidades, tá? Porque isso é muito fácil na nossa vida, nós transferirmos responsabilidades, porque nos afasta da nossa incumbência, daquilo que nós temos que fazer. O que eu notei, o que eu noto para os brasileiros na próxima perna, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores? Fluminense e Lanús. O Fluminense vai ter que pelear para passar o Lanús. Atlético Mineiro e Bolívar, que eu não assisti a partida. O Atlético trouxe um grande resultado da altitude, tá? Mas está em aberto, tá? Está em aberto também. São Paulo e LDU, que eu não assisti a partida. Assisti aos melhores momentos. É difícil para o São Paulo, mas não é impossível. Palmeiras e River Plate, a disputa está em aberto, tá? Quem mais? Flamengo, Estudiantes e Flamengo, completamente em aberto. Então, para vocês verem os momentos das partidas, tem horas, pessoal, que você tem que decidir. Você tem que fazer gols, empilhar, você não pode perder oportunidades porque faz falta. E mais uma vez, a minha advertência e respeito pelo futebol argentino. Eu não estou aqui com teorias da conspiração, eu não estou com a mentalidade pobre e atrasada de que os argentinos batem muito, não é esta a questão. Só que uma coisa eu devo reconhecer, eles têm um mental muito forte, jogadores talhados na mentalidade europeia, eles sabem jogar o jogo jogado, o jogo pegado, o jogo, eles sabem jogar o emocional, a torcida, criar ambientes hostis, né? Isto tudo, pessoal, faz parte do jogo. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês que eu sempre utilizo nos meus métodos. Vou pedir licença, vou ver se eu acho este livro aqui. Tá aqui. A Arte da Guerra, Sun Tzu, estrategista
e filósofo chinês. Eu utilizo este livro para minha vida, é o meu livro de cabeceira. Pensem nisto, até um próximo vídeo. Um pedido: se vocês gostaram do conteúdo, se vocês gostaram aqui da minha fala, se inscreva no canal, dê um joinha aí, dê uma força aí, eu preciso de vocês, ok? Mental forte e até o próximo vídeo.